A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais um dia da nossa leitura. Hoje os capítulos 13, 14 e 15 do livro de Josué. Então acompanha comigo lá. Vamos lá no capítulo 13, versículo 1 em diante. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra, que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus, os governadores dos filisteus. Vivia nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gade e Ecrom. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção do leste, todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a subida de Amate. Finalmente, falta todos os sidônios que vivem na região montanhosa, entre os montes Líbanos de Emis-Refote Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés havia recebido as suas terras, que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale, até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa dos amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os jesuritas e os macatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava com Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os jesuritas e os macatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado essas terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote Baal, Bate Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibima e Zerete Saar, no monte do vale. Também Bete-Peor, a subida do monte Pisga, Bete-Gesimote, todas as outras cidades do Planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o rei de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam, dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. Ao oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Essas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedades delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos amonitas, até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá
Mispa e Betonim, e de Manaim até a divisa de Lodebar. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. Ao oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma metade da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bassã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bassã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor Deus de Israel era a propriedade deles. Capítulo 14. São estas as terras que o povo de Israel recebeu de Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em duas tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. Eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor tem me conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades, cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné. Ele deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então, houve paz na terra. Capítulo 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom
e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul, no Mar Morto, e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zin, partindo da região sul. A divisa subia a Cades Barneia, passava por Esron e ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão, na divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali, seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte, na direção de Gilgal, que ficava em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Inom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois, a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale de Inom, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, ao norte, partindo do alto da montanha, e até as fontes de Neftoa, e daí as cidades vizinhas do monte Efron. Aí voltava na direção de Baala, ou Kiriat Jearim, e rodeava Baala pelo oeste até o monte Seir. Então passava pelo lado norte do monte Jearim, ou Quesalon. Descia até Bet-Semes e ia até além de Tima. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava o monte Baala, saindo em Jaminá e terminando no mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram a divisa da terra das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron. Era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriate Zefer. Calebe disse: Eu darei minha filha, Axa, em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriate Zefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha, Axa, em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam cidades de Cabizel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itinã, Zife, Telém, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Esron, ou Azor, Amã, Sema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Bete-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotia, Baala, Tim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Estaol, Zora, Asnate, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulã, Socó,
Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joqutel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Lama, Quitilis, Gederote, Bet-Dagon, Naama, Maquedá. Ao todo, 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Eter, Assã, Ifta, Asnate, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ecrom, com os seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com os seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão, na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arabe, Dumã, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba ou Hebron, Ezior. Ao todo, 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Joquideão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Marate, Bet-Anote e Eutecom. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam também Kiriat-Baal ou Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nipsã, a cidade do sal e a fonte de Gedi. Ao todo, 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali, com o povo de Judá. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a minha vida, a tua vida. Continue abençoando o teu lar. Que tudo que você pediu ao Senhor, o Senhor lhe conceda, se for da vontade dele. Amém? E fique na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.